O Evangelho de Mateus, em seu capítulo de número 7, versículos de 24 a 29, traz o texto que servirá para a exposição bíblica nessa tarde. E nesse texto trata sobre os dois fundamentos apontados pelo Senhor Jesus e retrata o final do Sermão do Monte. Diz assim o texto: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Oremos. Senhor, sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e Redentor nosso, em Cristo Jesus. Amém. Há dois nomes, dois personagens da engenharia no Brasil que são extremamente conhecidos. Um deles é Oscar Niemeyer e o outro é Sérgio Naya. Esses dois personagens no Brasil, um deles ficou conhecido pela edificação, pela arquitetura de Brasília, como também dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte, o Oscar Niemeyer, e o outro, lamentavelmente, ficou conhecido pelo desastre que causou na cidade de Jaboatão dos Guararapes, para ser mais preciso, no edifício Areia Branca. O seu engenheiro foi, portanto, o senhor Sérgio Naya, que já faleceram, inclusive ambos. Mas essa breve ilustração demonstra, de um lado, alguém que ficou conhecido pela capacidade, pela beleza, pela historicidade da sua arquitetura, de outro, lamentavelmente, porque a sua obra sucumbiu. Guardadas as devidas proporções, porque Jesus está falando aqui em um aspecto espiritual da construção de uma casa, da fundamentação dessa casa, mas penso eu que nessa tarde isso nos faz ter a nossa mente inclinada para essa ideia, para essa proposta de algo que é construído, que é edificado, que tem um propósito a priori de ser seguro, firme, de oferecer abrigo. Então, guardadas as devidas proporções, nós vamos ao texto com essa mente de construtores, com essa perspectiva de pessoas que agora conseguem entender a priori a ilustração que o Senhor Jesus traz. E nessa passagem está o registro do final do monte, ou do Sermão do Monte. Jesus conclui o Sermão do Monte com essas palavras, e o resultado da sua conclusão é justamente o que segue nos versículos 28 e 29. Para compreendermos de que forma o Senhor chegou aqui, precisamos então tomar como parâmetro o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte foi um dos sermões mais famosos pregados por Jesus, porque uma multidão o seguia
e o comprimia, de modo então que o Senhor sobe a uma montanha e de costas para o vento, para que o vento pudesse então ampliar a sua voz, as suas palavras, e levar as doces palavras de vida e de salvação aos seus ouvintes. O Senhor Jesus começa então tratando sobre as bem-aventuranças. Depois ele vem e aponta o ser sal da terra e luz do mundo. Consequentemente, o Senhor vem trazendo uma série de doutrinas ou uma série de ensinamentos à vida daqueles que o seguiam, a saber, não apenas os seus discípulos, aqueles que estavam mais próximos, mas a multidão como num todo. Então, nesse contexto que eu estou apontando aqui, Jesus trata sobre diversos temas. O Senhor fala que não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. O Senhor trata acerca da vingança, do amor ao próximo, dos juramentos, da maneira como devemos executar a filantropia, ou seja, de que forma devemos dar esmolas, e aqui entenda esmolas como o ato de filantropia, como se deve orar, jejuar, o modelo de oração, que é a oração dominical. O Senhor trata sobre o tesouro nos céus, sobre a importância de acumular valores para o reino de Deus e não estar preso aqui nessa terra, construir nessa terra sem ter o cuidado devido de entender que o tesouro que fica seguro é o tesouro que está no reino de Deus, são os valores do reino de Deus. O Senhor também trata na sua doutrina santa acerca da ansiedade, da preocupação demasiada com essa vida, de viver em função daquilo que nos cerca, em detrimento do reino de Deus, quando finalmente ele profere um dos versículos mais conhecidos das Escrituras: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Prossegue Jesus no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, dando seguimento ao Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como você prefira chamar. E fala o Senhor então sobre o juízo temerário, sobre o cuidado de não julgar fundamentado naquilo que se pensa, naquilo que se pressupõe, naquilo que se ouviu falar. Jesus reprova veementemente, dizendo que esse comportamento, portanto, não é um comportamento adequado para um cristão. Trata o Senhor ainda sobre as duas estradas, a porta estreita e o caminho largo, onde o caminho largo leva à perdição, enquanto a porta estreita, por sua vez, ela leva ou ela traz, faz com que o cristão envide esforços para passar por ela. O Senhor então caminha para o final do sermão apontando os falsos profetas, aqueles que fazem uso da mensagem para enganar, ludibriar. E finalmente Jesus conclui o Sermão do Monte. A conclusão do sermão é justamente o texto que nós lemos, Mateus 7, de 24 a 27. Mas eu acrescentei os versículos 28 e 29 por tratarem da impressão que aquela multidão teve sobre o sermão de Jesus. Na conclusão, Jesus, portanto, usa dois personagens, dois homens, o qual o Senhor vai nomenclaturá-los de insensato, um deles, e o outro, um homem prudente. Nessa mesma conclusão, Jesus então traz a figura de uma casa que é construída sobre um determinado terreno, sobre um determinado solo. E nesses dois aspectos, de um lado ele apresenta um que edifica a sua casa sobre a rocha, enquanto o outro edifica a sua construção sobre a areia. Mas ainda há outras similaridades, porque Jesus aponta então
as agruras do tempo. Jesus aponta que essas duas edificações sofreram com a ação do tempo. E, finalmente, o Senhor Jesus conclui apontando qual desses é aquele que guarda a sua palavra, aquele que pratica a sua santa palavra. O propósito de Jesus nesse texto é demonstrar que aqueles que guardam, aqueles que praticam, que exercitam o conhecimento qual o Senhor veio demonstrando, o sermão que ele veio pregando, esse se torna firme. Esse sofre com as agruras da vida, mas o fundamento da sua vida, da sua comunhão com Deus, é um fundamento sólido. Isso faz com que ele, portanto, permaneça de pé. Em contrapartida, aquele que ouve estas palavras, porém não as pratica, é um homem insensato. E de igual modo ele sofre a ação do tempo, no entanto a sua casa desaba, e segundo Jesus é grande a ruína dessa casa, em razão de estar ela edificada sobre um terreno que não é firme, sobre a areia. Observe o texto, Mateus capítulo 7, apenas os versículos 24 e 25. Jesus começa tratando acerca daquele que o Senhor chama de sensato. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. Então, essa é a primeira ilustração trazida por Jesus. E vale observar que ele chama esse que pratica a sua palavra, não apenas o ouvinte da sua palavra, mas o praticante, o que executa aquilo que ele aprendeu de homem prudente, cuidadoso, diligente, precavido. Aquele que pratica o evangelho, aquele que pratica a doutrina do Senhor Jesus, é chamado pelo próprio Cristo de prudente, de diligente, de cuidadoso. E Jesus passa então a dar as razões. Ele diz, no verso de número 24, que esse homem, além de ser comparado a alguém prudente, ele o é porque edificou a sua casa sobre a rocha. Ora, para nós, para o nosso contexto, é completamente fácil de entender uma construção, porque ninguém vai edificar um prédio sem alicerce, ou ninguém vai edificar um edifício sem a sapata das colunas. Então nós entendemos perfeitamente isso. Nós vamos compreender com muita facilidade que o que dará sustentação, firmeza, estabilidade às paredes de uma edificação são as sapatas da coluna, são os alicerces dessa parede. Jesus usa a figura, portanto, de um homem que edificou a sua casa, a sua construção, a sua vida está fundamentada na rocha. Mas aqui cabe uma pergunta: que rocha é essa? Por que não usar a palavra alicerce, mas usar a palavra rocha? Porque o próprio Cristo é essa rocha. As Escrituras dizem que Jesus é a pedra angular de esquina que foi rejeitada pelos edificadores desse mundo. O que Jesus está dizendo é que ouvir a sua mensagem, ouvir a sua pregação e praticar a doutrina que o Senhor ensinou, se configura em edificar a sua vida sobre o próprio Cristo. E isso fará com que esse homem tenha estabilidade diante das agruras que a vida lhe trará. Isso então é ilustrado a partir do versículo que segue, a saber, verso de número 25. Ele diz assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. Por que ela não caiu?
O próprio Jesus responde no final do sermão. Jesus diz: porque fora edificada sobre a rocha. Aquela casa não caiu porque as suas paredes tinham uma formatação superior à casa que será ilustrada por ele a seguir. Aquela casa não caiu porque não houve uma ação do vento, não houve uma ação do mar, não houve uma ação temporal. Até porque o texto registra que ela sofreu com essa ação no verso de número 25. Mas aquela casa não caiu porque ela estava edificada sobre um fundamento sólido, a saber, o único fundamento sólido que ela poderia estar edificada, Cristo Jesus, a pedra angular de esquina, a qual foi rejeitada pelos edificadores desse mundo. Então aqui nós temos, portanto, a primeira figura dessa ilustração do Senhor Jesus, qual seja o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que sofreu com toda a ação do tempo, no entanto permaneceu de pé por estar edificado em Cristo. O segundo personagem, semelhante a esse, é chamado pelo Senhor Jesus de homem insensato. Curiosamente, nesse segundo personagem, nós vemos apenas duas diferenças para o primeiro. A primeira diferença diz respeito à sua insensatez. O primeiro era prudente, o segundo é insensato. A segunda diferença diz respeito ao solo que ele edificou a sua casa. O primeiro edificou sobre a rocha, o segundo edificou sobre a areia. Mas ainda há uma terceira diferença, que é o resultado, é o produto da ação do tempo na vida tanto do homem prudente, primeiro personagem, quanto o homem insensato, segundo personagem. O homem prudente, após a ação do tempo, permanece de pé. O insensato, após a ação do tempo, ele vem a sucumbir. Versos 26 e 27. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Por quê? Porque ele edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nessa segunda figura apresentada pelo Senhor Jesus, a qual o próprio Cristo chama de insensato, homem sem cuidado, sem zelo, homem sem precaução alguma. Essa segunda figura, então, é uma figura que tem um destino completamente contrário à primeira. Ele tem um destino de alguém que sucumbiu. E o que é que o faz ser insensato? Ter edificado a sua casa sobre a areia. Eu disse há pouco que para nós é completamente fácil de compreender a ideia de uma edificação sobre os alicerces, sobre as sapatas das colunas, porque isso faz parte da construção. Para nós, absurdo seria construir uma casa sem sapatas de coluna e sem alicerces. É justamente o que esse homem faz. Ele comete o absurdo de edificar a sua casa sem fundamento que o dê estabilidade. E talvez você pasme, mas o que você precisa saber é que essa construção é praticada por todos aqueles que ouvem a palavra, porém não praticam. Porque é isso que Jesus está apontando aqui. O que Jesus está dizendo é que da mesma forma que há uma insensatez profunda em edificar, em construir um edifício sem fundamento que o dê estabilidade, da mesma forma há uma insensatez profunda
de ter uma vida sem Cristo como fundamento, como base dessa caminhada. É justamente isso que Jesus está acusando aqui. E aí, como disse há pouco, há consequências. Quais as consequências? De igual modo ao prudente, esse sofre a ação do tempo, porém, por não ter um fundamento sólido, sua casa, sua vida vem a sucumbir, a desabar, não permanece de pé. A terceira parte do texto trata acerca da conclusão do sermão. Aliás, o resultado da conclusão. Os versículos 28 e 29 dizem assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como escribas. Observem que agora não são mais palavras de Jesus, mas Mateus registra a impressão da multidão. A multidão que por dias seguia Jesus e recebia dele palavras de vida, palavras de esperança, palavras de salvação. Após a conclusão do sermão, chega a seguinte conclusão: esse homem é completamente diferente de tudo aquilo que nós já vimos. Porque todo doutrinador, todo mestre, não carrega consigo a capacidade e a autoridade que ele carrega em si. Aqui nos cabe uma pergunta: por que Jesus era diferente de tudo aquilo que a multidão já havia visto? Primeiro, porque Jesus é o Evangelho encarnado. Quando Jesus anuncia as boas novas, quando Jesus prega o seu sermão, Jesus prega ele mesmo. A ética do reino de Deus é a ética de Cristo. A ética, os valores do reino de Deus são aqueles que aquele homem nazareno apresentou ao longo de dias àquela multidão. Então isso fica nítido. Jesus é o Evangelho encarnado, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas também, Jesus representa alguém que tem autoridade aqui, porque o Senhor tem conhecimento de causa. Ao passo que ele prega sobre si, o Evangelho encarnado, ele também prega completamente diferente de tudo aquilo que era pregado pelos escribas. Os escribas, os fariseus, eram extremamente legalistas, criavam doutrinas que não haviam nas escrituras sagradas, que se configuravam em um peso que nem eles mesmos suportavam carregar. Jesus passa o Evangelho de modo leve, santo, cristão e transformador. Isso faz toda a diferença para os seus interlocutores. Eles passam a apreciar Jesus não apenas pela sua capacidade enquanto pregador, mas sobretudo porque eles viam em Cristo aquilo que o Senhor acabara de pregar. Para fechar essa ideia, eles conseguiam ver em Jesus aquilo que o Senhor acabara de falar sobre o homem prudente. Jesus respeitava e obedecia absolutamente a sua santa doutrina. Quais são as lições que tiramos para a nossa vida? Primeiro, o risco que há em sermos ouvintes, porém não praticantes do Evangelho. Às vezes as pessoas frequentam igrejas, acham bonitos os sermões pregados pelos pastores, elas até buscam se alimentar com um conteúdo bíblico, cristão, ouve bons pregadores, no entanto, elas não se dão conta que ouvir e não praticar é edificar a casa sobre a areia, é edificar a sua vida sobre um terreno nada razoável, nada firme, nada sustentável. As obras, elas confirmam
a salvação. Tiago disse que as obras sem fé é morta e a fé sem obras é morta. Ou seja, uma vez que alguém foi transformado pelo poder do Evangelho, isso vai se refletir na sua prática, nas suas obras, naquilo que ele faz e naquilo que ele deixa de fazer, naquilo que ele produz e naquilo que os seus olhos reprovam. Tiago não está falando de obras para a salvação, mas está falando de obras como produto de salvação. E isso é plenamente aceitável e compreensível. Essa é a primeira lição que nós tiramos. Segunda lição que quero destacar diz respeito ao bom mestre Jesus. Eu tenho dito que nós não conseguimos fazer por forças próprias. Você pode ser cristão, você pode amar a Deus, você pode buscar ser fiel a Deus, mas tudo isso em Cristo. Não há capacidade em nós para, com as nossas próprias forças e habilidades, buscarmos a face de Deus e sermos leais ao Senhor. Tudo de bom em nossa vida sempre vem por meio de Cristo. As provações que sofremos acontecem para o aperfeiçoamento da nossa fé, para a nossa santificação, para a nossa busca do Senhor. Jesus passou por momentos difíceis. Jesus encerra um sermão que as pessoas olham para ele e dizem: ele é essa mensagem. Porque havia uma profunda autenticidade entre aquilo que ele pregava e aquilo que as pessoas viam nele. Certamente que o que os perdidos devem ver em nós é uma autenticidade entre as nossas palavras e a nossa conduta. Porque quando a nossa conduta reflete a nossa crença, nós não temos apenas uma ortodoxia, mas também uma ortopraxia. Nós precisamos ter o cuidado para não sermos aquele homem que Tiago falou em sua epístola, que o homem que ouve e não pratica é semelhante a alguém que vai diante de um espelho, mas quando sai logo se esquece da sua imagem. Porque a prática do Evangelho, a prática dessa verdade, constantemente nos faz lembrar quem éramos, quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Nos faz lembrar que toda glória, toda majestade, todo louvor encontra-se tão somente na pessoa de Jesus. E a Ele devemos toda a nossa gratidão e toda a nossa reverência. O homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Ele vai sofrer as agruras da vida, ele vai sofrer as tempestades, mas ele vai permanecer de pé, porque o seu fundamento é sólido. Amém?